boa noite. Este é o Jogo do Poder de São Paulo, que vai ao ar para todo o Brasil, exceto as cidades do Rio de Janeiro e Curitiba, que tem o seu próprio Jogo do Poder. Hoje a nossa conversa é com o prefeito de uma cidade aqui da Grande São Paulo, chamada São Caetano do Sul, o prefeito José Auríquio Júnior. Seja bem-vindo. Tudo bem, Rony? É uma alegria poder participar do Jogo do Poder. Quero agradecer o convite da produção e, obviamente, da CNT. Muito obrigado. Antes de começar a entrevista, aí eu estava aqui esperando a sua chegada, né? E aí me adentra aqui o estúdio, a nossa operadora lá do Master, a Mara, e diz assim, olha, você vai receber hoje o meu prefeito. Ah, é? É, e cheia de orgulho, né? Que bom. Ah, porque meus filhos estudam na escola pública e ganhou prêmio de matemática. Eu tenho até foto com o prefeito, ele também tem foto, ela dizendo, né? E depois falou assim, olha, inclusive lá se estuda inglês, alemão, italiano, francês. E começou, olha, a única cidade que tem 100% de infraestrutura de esgoto, saneamento básico, olha isso. Eu falei, peraí. Contou todas as virtudes da cidade. Eu já comecei que ia receber aqui algum gringo, algum europeu de algum continente aí, onde que no Brasil tivesse fazendo algum acordo de assumir alguma prefeitura lá. Essa cidade existe assim mesmo? Natural. Primeiro, eu queria agradecer a sua colaboradora que demonstra essa autoestima elevada, que é uma característica também do morador de São Caetano do Sul. São Caetano, sim, é uma cidade com indicadores muito favoráveis, com programas de políticas públicas muito qualificadas, como essas algumas que você citou na sua fala. Mas é óbvio também que nós temos as dificuldades, os problemas de uma cidade que está inserida numa região metropolitana conurbada, com uma série de problemas, não só na circunvizinhança, mas também dentro da cidade. Mas, de maneira geral, a reunião de qualificação e de indicadores que a cidade apresenta acabam dando, de fato, essa sensação de bem-estar social bastante abrangente e diferenciada. E conta com um pouco também desse calor humano que quem nasce lá ou mora lá acaba adquirindo. Quer dizer, uma cidade com 152 mil habitantes, né? Tenho que dizer que não é uma cidade que seria caótica de administrar, porque, afinal de contas, são 152 mil habitantes, né? É uma população contida. E se sabe fazer o trabalho bem feito, como parece-me que está sendo feito, porque agora também meio que me chamou a atenção para a cidade. Eu falei, eu também agora quero ir conhecer essa cidade. Mas, aliás, é isso que eu ia falar. Você e todos os nossos telespectadores estão convidados a estar conhecendo São Caetano. Aliás, a gente tem orgulho disso e é importante isso para a cidade, esse turnover de pessoas, de empresários, enfim, de todos que circulam na sociedade de forma geral, acabam trazendo ganhos para a cidade. É porque todo mundo, quando fala de cidades assim bem administradas, ou que o serviço escolar, de saúde, não sei de saúde, nós não chegamos a discutir ainda sobre essa questão. Mas, enfim, que alguns dos serviços básicos funcionem perfeitamente, ou quase beirando a perfeição, a primeira coisa e com todo o respeito às demais, mas a primeira cidade que a gente sempre escuta falar é Barueri. Por conta de Alphaville, por conta do Tamboré. São cidades que têm também um padrão... Mas acontece que no caso de Barueri, você tem uma diferença muito grande. São contrastes. São contrastes muito grandes, né? E do jeito que ela estava me colocando, e aí depois eu fui também ver algumas pesquisas, né? 42% de classe B, está bem dividido. Está bem equilibrada. Bem equilibrada, né? E eu te diria... como dizem, elogio em boca própria é vitupério, né? Mas nós tivemos um trabalho muito grande através de uma ampla rede social que nós implementamos nesses 6 anos de distribuição de renda. Então a cidade hoje tem programas de complementação de renda para as populações alvos desses programas, seja a terceira idade, ou a população socioeconômica mais carente, ou alunos do ensino fundamental com algum grau de vulnerabilidade, que fazem com que a renda pública seja redistribuída nessas populações mais deficitárias, de tal forma que você acaba diminuindo esses contrastes. Não que eles não existam, como você citou, obviamente não vivemos no paraíso, mas a gente procurou atenuar, distribuindo renda, fazendo com que um aspecto social bem distributivo
da nossa cidade pudesse ser evidenciado. E estamos galgando e estamos colhendo já. O IDH ainda continua colocando a cidade como a melhor? É o primeiro IDH classificado pela ONU, depois alguns outros indicadores variáveis do IDH, você tem o IDH da Firjan, que nós ficamos um ano em primeiro e outro ano em segundo lugar, alternamos com Indaiatuba. Enfim, mas temos os indicadores sociais todos mantidos sempre no topo. E essa questão do indicador social, um fator que pesa muito é a questão do saneamento básico, não é? Com certeza, essa é uma outra conquista que nós tivemos. Achávamos paradoxal que uma cidade que tinha toda uma rede de evolução social bem firmada, tinha padrões urbanísticos bem firmados e tinha um detrimento aí de quase 50% do esgoto ser jogado in natura nos afluentes do Tietê, no caso, no afluente do Tamanduateí. De tal forma que investimos nos últimos 5 anos, investimos de 2005, em 2010 conquistamos de ser o primeiro município metropolitano brasileiro com esgoto 100% coletado e 100% tratado. Muitas vezes a população confunde um pouco essas duas ações. Na verdade, o esgotamento sanitário, o esgotamento das casas, eles têm 3 fases. Ele tem uma fase que é afastamento, que é aquele que sai do vaso sanitário da sua casa, que vai para a rua. Aí você tem nas ruas a rede coletora. Essa rede coletora que antigamente jogava esse efluente diretamente no rio, como é feito ainda numa grande parte das grandes cidades brasileiras. Em São Caetano, hoje, 100% desses efluentes são encaminhados, então eles são tratados na Estação de Tratamento de Esgotos da Sabesp, ABC, que fica ali muito próximo da nossa região. E por falar nessa questão de água, deixa eu levantar agora a bola para uma boa cortada. Não tem enchente, né? Eu soube que não teve enchente. Não, tem. Nós estamos ainda em épocas que não dá para a gente cantar esse tipo de vitória. Nós trabalhamos muito no combate às enchentes, mas as enchentes são um problema metropolitano sério, agravado pela ocupação irregular, pelo crescimento desordenado das cidades. E São Caetano não ficou fora disso, até porque nós temos uma situação geográfica muito ruim. Nós estamos na vertente de 2 grandes rios, Rio dos Meninos de um lado e do Tamanduateí do outro lado. Portanto, a cidade está construída na foz desses 2 rios, o que traz, na época das cheias, uma grande dificuldade. Esse ano, por conta das obras todas que foram feitas, investimentos do governo do Estado de São Paulo, queria que deixe muito claro que o governo do Estado tem investido muito nessa questão do combate às enchentes no ABC, em São Caetano, de forma especial, e pelas obras que a Prefeitura demandou ao longo dos 5 anos, nós estamos tendo um período de chuvas relativamente tranquilo, mas, repito para você, existe um ditado popular, que a gente só pode cantar que não tem mais enchente depois de 19 de março, que é dia de São José. O que inundou até esse dia, inundou. Depois disso, não inunda mais. Mas, tirando o folclore popular, nós temos tido aí um verão ainda bem controlado por parte Agora, apesar de todo esse sucesso em determinadas áreas, eu soube também que algumas empresas saíram de lá, né? Houve uma evasão grande de empresas ou a informação... Não, esse turnover da atividade industrial está muito ligado à atividade industrial da região. Nós tivemos na década de 80 e de 90 uma evasão industrial significativa que foi retomada da segunda metade de 90, principalmente na década passada, de 2001 a 2010, tivemos uma retomada. De fato que a nossa atividade econômica principal ainda é a atividade industrial, o que nos garante aí a força motor econômica de todos esses benefícios e indicadores que nós citamos aqui, ou seja, quem financia isso ainda é a tributação oriunda da atividade industrial de São Caetano. Mas o residente de São Caetano, como é quem mora lá é o quê? São caetanense. São caetanense. Muito bem. Então, o São Caetanense, ele sai, na sua maioria, da cidade para trabalhar ou ele fica... Não, existe uma rotatividade muito grande, como toda a região metropolitana de São Paulo, e o ABC tem isso de forma mais acentuada, a proximidade geográfica das 7 cidades do ABC entre si e com a capital demandam uma grande movimentação. Então, não é infrequente você ter um indivíduo que mora em São Caetano, trabalha em Santo André, ou outro que mora em São Bernardo, trabalha em São Caetano, ou mora em São Caetano, trabalha na capital, e vice-versa. Muita gente da capital que trabalha lá por conta das grandes indústrias, das grandes empresas que lá estão instaladas. O que, de fato, nos dá uma movimentação muito grande, que traz aí um reflexo secundário, transporte. Não tão positivo, tão agradável, que é o trânsito. O transporte tem se aprimorado. A integração rodo-ferroviária, rodo-metroviária tem sido muito importante. E agora uma bandeira clara do Grande ABC, que é a busca do metrô
para o ABC. Temos compromisso do governador Geraldo Alckmin, compromisso das autoridades do Estado, temos tido um empenho muito grande por parte de todos os prefeitos, todos os parlamentares da região do ABC, na busca da concretização dessa demanda, que é uma demanda justíssima. Primeiro porque o ABC tem uma forte presença econômica no cenário econômico do Estado e do país, por conseguinte. Nós somos responsáveis por uma grande parte da produção industrial do nosso Estado. Temos uma concentração de população que as 7 cidades somos em 2,5 milhões de habitantes. Portanto, nada mais justo que nós tenhamos o metrô lá dentro. E agora isso vai se fazer possível porque o metrô, a linha verde, passa hoje tangenciando São Caetano. Então, Derá vai ser um ponto de partida para as outras cidades. Vamos fazer assim, vamos combinar o seguinte. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e aí nós voltamos e continuamos a conversa sobre São Caetano do Sul. Tá bom? Perfeito. Então, nós já voltamos.